Oi, tudo bem? Você deixou algum recado para mim? Sim, o doutor Marins deixou um recado para mim. Vamos conversar melhor. Sim, sou eu mesmo. Eu estou procurando a residência do senhor Marinho. O senhorita poderia me informar? Você pega essa ambulância aqui. Tudo, meu colega. Você aguarda aqui, depois nós volta. Você vai ficar por aqui, você e sabia? Fiz um poema para você, querida, pois lemo cada vez mais. Vou declamá-lo para você. Morena bela que ao mesmo sonhei, por um longo tempo teus olhos fiquei. Olhos lindos, cabelos longos em ti encontrei. Tu és um anjo, que por poucos instantes parecia mãe. Criatura divina, sem pinturas no rosto, pura inocência, transforma minha mente em suprema demência, semeando em mim o amor que aos poucos germina. Sempre ele. O que foi? O poeta. Ele me cantou. Deixa aquele poeta idiota do lado, você está sonhando, você não vai. Mas você tinha que fazer alguma coisa. Não esquenta, deixa de lado. André, quando vamos namorar? Eu sei que algo interessante aconteceu na nossa vida. Bom dia, tudo bom com você? Vocês poderiam me informar onde fica a residência do senhor Marinho? Que bom isso, teremos mais carne por aqui pelas redondezas. Carne humana viva? Que nojo! Eu te falei que carne humana é cheia de bactérias, cheia de vírus, cheia de micróbios. Deixa de ser maluco. Um vegetariano, era o que faltava. Louco! Deveriam fazer uma consulta com algum psiquiatra. Tem mesmo que correr da realidade. Porque nós, no futuro, seremos os abençoados, os herdeiros deste planeta. Nossa sociedade perfeita irá se erguer e acabará com toda a corrupção humana. Tu tens mesmo. Deixe-o ir, ele está muito preso ainda às coisas materiais. Ele é um imbecil. Mas se tu quiser ir mesmo para casa do Marins, aquele criador maluco da mula sem cabeça, do Saci Pererê, desses bichos, segue essa estrada aqui. Não vou embora porque eu vi que vocês são inúteis. Doutor Marins? Doutor Marins? Quem me chama? Oh, Não, meu meu querido querido amigo, amigo, como vai, senhor?
Tudo bem? Muitas experiências? Sim, uma porta fechada, pois pode vir alguém me desgajotar por aqui. Mas como eu estava falando, meu querido companheiro... Mas me explica como chegou a esse lugar tão distante. Bom, aconteceu que depois que eu fui expulso da Faculdade de Genética, em 1985, eu resolvi me isolar do mundo, pois os homens não entenderam as minhas experiências, né? E então eu resolvi vir para esse lugar pacato e calmo, assim, onde as pessoas aqui, elas não ligam muito, elas têm um certo medo da gente, né? Pois daí não se metem muito, né, nas minhas experiências aqui, né? Eles nem sabem direito que eu moro aqui. Consegui constituir meu laboratório, como você pode ver, né? O importante é que é um bonito laboratório. Sim. Deve ser muito útil. Bom, você quer ver algumas coisas aqui, umas substâncias aqui, tiradas da natureza, né? Algumas coisas assim, que você deve conhecer, porque você é meu colega de profissão, né? Bom, mas isso não vem nem ao caso agora. Eu já chamei quem me trouxe aqui realmente. Você é curioso, muito bom, né? Como todo cientista tem que ser. Bom, eu chamei aqui, como estava falando, né? Para mostrar uma grande descoberta que vai revolucionar o mundo científico, assim. Mas que descoberta foi essa? Eu descobri um alienígena vindo do espaço. Alienígena do espaço? Sim. E o mais importante de tudo é que ele é constituído por tecido vegetal, encontrado em nossas árvores por aqui. Tecido vegetal? Isso não é nem o começo, meu querido colega. Diríamos assim que algo de muito maior é a inteligência dele. Pois ele a inteligência dele, diríamos assim, que é superior à nossa. O QI dele é algo esplendoroso. Ele possui inteligência? Sim, foi interessante. Mas o senhor deve ter ficado com Estou muito curioso, né? Pois é, então vamos ao meu calabouço secreto, onde eu guardo ele, mais um ser humano que eu faço minhas experiências, né? Este é o monstro vegetal do espaço? Por que me consideras um monstro? Só porque não possuo a sua rudimentar aparência? Meu Deus! Ele até se comunica em nossa língua? Deixe de ser infantil. Você só me prova que os seres humanos são idiotas, criados a partir de emoções coletivas, esquecendo-se de suas ações como indivíduos. Comande os teus sentimentos. Eu esqueci de falar, pois ele tem um pequeno problema. Ele é totalmente avesso às minhas ordens. Ele é um rebelde. A sorte dele foi que ele não foi capturado pelos militares, pois a essa altura, com vários confrontos intelectuais, certamente ele já teria sido fuzilado para estudar suas entranhas. E que diferença faz morrer ou estar aqui aprisionado, sem poder controlar as minhas ações? Vocês gostariam de ficar aqui amarrados, sem poderem trabalhar em seus projetos? Ousam falar em exército, se vocês, cientistas, são tão ordinários quanto ele? Vamos, Dr. Orloff. Vamos deixá-lo a sós para que ele reflita sobre as suas ideias e ações violentas. Logo ele pedirá desculpa para nós. Eu violento? Como pode um prisioneiro ser violento para com o seu carrasco? Cala-te e reflita sobre as suas ideias. Você precisa conhecer o nosso onipotente Deus, Criador do céu e da terra. Deus? Quem precisa de um Deus? Você, ser da podridão, suponho que sejas o bastante forte para arrebentar estas correntes.
Ajude, vamos. Comigo livre poderemos matar aqueles humanos medíocres. E você poderá comer carne humana. Vamos. Isso. Isto. Ser miserável. Agora estamos livres. Posso, enfim, realizar meu projeto. Os seres humanos estão com seus dias contados. Haverei de exterminar toda esta raça e plantar as minhas sementes, criando uma raça pura, uma raça de guerras, política, corrupção. Vamos esperar aqueles idiotas abrirem esta porta. Certamente eles vão trazer o teu alimento. Aí será o fim deles. Haveremos de trucidá-los. E você comerá a carne humana, como eu havia prometido. Bom, Dr. Carlos, como eu já havia explicado antes, né, este é meu pequeno laboratório que eu constituí para continuar minhas experiências por aqui, para continuar pesquisando. Como você pode ver, algumas substâncias aqui, como endobroncila, andrometila, H2O, retirada do rio Uruguai, para pesquisar algumas coisas sobre poluição, né, e mais. Eu até me preocupo com o meio ambiente, né. E consegui, né, para fazer experiências, né. Mas, falando em experiências, o que aconteceu com aquele ser? Está todo deformado lá no quarto? O senhor deve ter reparado no Caguinha, né? Aquele foi um ser que foi a minha causa por ter sido expulso da faculdade de genética, pois eu estava realizando algumas experiências, né? E não deu algumas coisas certas, né? Ele ficou todo deformado daquele jeito, né? E as pessoas, cabeças da faculdade, não gostaram muito. Então resolveram me expulsar, né? Mas, assim, para eles pensaram como eu, sacrificar algumas vidas, acho que é até importante para o progresso da nossa nação científica, né? Realmente, isso é muito importante. Mas eu também estou a fim de fazer mais umas experiências. Vamos ver se o meu resultado combina com o seu. Tudo bem, pode ficar à vontade. Irmãos! Para nossa celebração da sociedade perfeita, conseguimos no cemitério um cadáver bom para fazer necrofilia. Saudações! Nada mais poético do que transar com cadáveres. Vamos hoje ao cemitério. Não podemos perder esta oportunidade. E também seguro, porque sexo com cadáveres não pega AIDS. E não corre o risco de engravidar o corpo. E, em consequência disso, ter mais um filho por aí, largado nessa sociedade consumista. Não, hoje eu não posso participar dessa celebração. Tive uma missão maravilhosa, magnífica. Hoje é o dia que eu vou morrer. Vou morrer. Como te invejo, como eu te invejo. Todos devem saber o dia de sua partida. Tenha uma feliz morte, irmão. Obrigado. Eu te invejo, realmente eu gostaria de Obrigado. saber meu dia. Vai, irmão! Vai, irmão! Em breve estarei contigo.
Em breve estarei contigo. Vou te encontraremos lá. Feliz morte. Que ser abençoado. Que ele vá para uma boa morte. Teremos a nossa dia. Mas, hoje de noite, vamos fazer a necrofilia? Sim, festa. Festa? O senador estará no cemitério? Não, acho que não. E essa noite pegaremos um cadáver e encanaremos na sua alma. É preciso aqueles saborosos cheios de verme. Aqueles com os velhinhos. Lá ninguém pode, né, Marcelo? Não, eles puderam tudo, mas nós temos o resto da cacaiada. Eles aí já tudo falando caca mais. Tem que ter raça. É, Martins, tem que ter raça. Gaúcho, da onde tu vem, eu vou passando por aqui, eu levo. Tu vai me tirar a sessão, e dá licença, eu vou tirar o chapéu. Poderei dar continuidade ao meu projeto. Finalmente, criarei a raça perfeita, matando todos os espécimes desta raça ingrata, aniquilando todos os humanos, malditos seres. Tu serás minha próxima vítima. E depois dominarei este mundo, e ao encontrar fêmeas humanas as fecundarei, criando assim os seres perfeitos. Principalmente livre, totalmente fora dos padrões sociais. A minha raça será única, uma mescla de carne e vegetal. Escolas de guerra, religião. Isto, gênio da podridão, aproveite. Este é todo seu. Quanto a você, não haverei de sujar minhas mãos com o teu maldito sangue. Deixarei-te apodrecer em vida, em cancro e infecções na pele. E você, hediondo parto, divirta-te, que eu irei matar outros humanos. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Anda enseguida, corre de ahí, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está el bodeguero. Bailando va, y en la bodega se baila así entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes.
chocolate, Pagalo Davis, tomo chocolate, Pagalo Davis, tomo chocolate, El Bodeguero, bailando va, en la bodega, se baila así, entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, Pagalo Davis, toma chocolate, Pagalo Davis, toma chocolate, Pagalo Davis, toma chocolate, sabrosona, toma chocolate. Eu vim dizer que morreu bêbado. Acharam ele na sargenta. O bêbado? Sim. Pode ser. Então vamos dar um tempo decente para aquele mano. Oi. Quem é? Poxa vida, será que um santo homem de Deus não pode ter um minuto de sossego? Nossa, quem é? Sou eu. Tá, você. O que você quer? É que morreu um homem da vila. Tá, e daí se morreu um homem da vila? O que tem a ver com isso? Você não vê que eu estou ocupado no momento? Poxa vida! É que tem umas pessoas que querem que o senhor vai enterrá-lo. Enterrá-lo? É. Agora? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Afinal, nós temos que cumprir com nossos desígnios que foram encomendados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Espera aí, eu tenho que pôr a minha batina. Afinal, você tem que estar a rigor para esse momento. Vamos ver então quem bateu a porta.
Foi o bêbado que morreu, então? Bêbado. Assassinaram o bêbado. Provavelmente temos que descobrir quem que foi que o matou. Inclusive, viemos aqui para o senhor ver lá o corpo e para nós depois enterrar. Então, por exemplo. Vocês querem que eu enterre? Esse ser estava quites com suas contribuições para com a casa de Deus. Ele honrava os seus compromissos da sua linhagem cristã. Eu acho que ele está registrado como bêbado mesmo. Afinal, ninguém sabe o nome dele? Não. Não? Você nunca pagou os seus dízimos para a igreja. Pois é. É um fato. Diante desse fato, eu posso dizer que eu não posso fazer a cerimônia para que ele seja enterrado de um modo cristão. Afinal, se ele nunca honrou com os seus compromissos como cristão, porque agora, depois de morto, ele vai precisar disso. Afinal, uma pessoa como essa só pode ir para o inferno. E para o inferno, ele não precisa disso. Não posso sim. Me foi concebido essa incumbência. Eu sou a palavra de Deus na terra. Os meus desígnios têm que ser respeitados. Se essa pessoa não honrou com seus compromissos para com Deus e para comigo também, consequências, por que eu devo honrar com ele? Eu me abstenho. Como nós falamos, né? Então daí vamos fazer o inteiro, se vocês estão de acordo, de ajudarem, né? Que não se pode deixar o corpo assim humano fora, né? Embora que não pagou dízimo, nada, não entrou na sociedade de Deus, não cumpriu na igreja, né? Já que o sacerdote não pode fazer isso inteiro, se vocês estão de acordo, nós fazemos sermão, tudo, e partimos para o cemitério, né? Para mim, indiferente. Vocês querem enterrar? Tá. Vamos já dominar enquanto eles ficam aí enterrando o corpo. Pessoal, Então vamos. essa responsabilidade cabe a nós. Erguer o corpo.
Bati. E meu filho André? Mas o que aconteceu contigo? O monstro me atacou e raptou Marisa. Mas um monstro na nossa vila? Nessa vila pura, de pessoas íntegras, onde o poder de Deus, a força do Pai impera por meio do seu representante? Não creio nisso. Provavelmente deve ser alguma brincadeira de algum debilóide por aí. Você sabe que esse lugar aqui também, apesar de imperar a força divina, tem certas pessoas assim, que não inspiram muita confiança, que não foram convertidas pelo poder ainda. Eu vou organizar o pessoal pra nós caçar o monstro. E eu vou ligar pra polícia. Ligar pra polícia? Isso não vai adiantar nada. Pois, um monstro. Uma busca. Tudo bem. Se existe algum mal aqui, é meu dever como representante de Deus auxiliar no seu combate. Vamos, irmão. Meus companheiros, depois continuamos o jogo. Estava divertido ganhar de vocês. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, vamos sair para pregar, prepararmos para a noite que virá. Isso, espalhar a nossa voz. Espalhar a nossa voz. Irmãos, vamos sair para continuar nosso trabalho e pregar até esperar a noite que virá. Porque até a noite, quando finalmente poderemos profanar mais um corpinho, nós teremos que ficar espalhando nossa voz. Mais adeptos nessa legião que nós temos. Vamos, então vamos. Midnight, one more night without sleeping, watching till the morning comes creeping. Green door, what's that secret you're keeping? There's an old piano and they play it hard behind the green door. Don't know what they're doing, but they laugh a lot behind the green door. I wish you'd let me in so I could find out what's behind the green door. Not once tried to tell them I'd been there. Door slammed, hospitality's been there. Wonder just what's going on in there. Caught eyeball peeping through a smoky cloud behind the green door. When I said someone laughed out loud behind the green door. All I wanna do is join the happy crowd behind the green door. Eu vou ligar pra polícia. Sim. E você acha mesmo que existe esse tal monstro à solta? Os telefones vão estar funcionando ainda? Se essa criatura realmente existir, ele é produto de uma força demoníaca. E como você deve saber, a tecnologia aliada foi o demônio que a criou. Então os telefones não vão estar funcionando. Vou ligar igual. Alguém tem que fazer alguma coisa. Telefonista, me liga com a polícia.
É da polícia? Tá. Eu preciso que vocês me mandem alguém com urgência para a Vila Ilha Redonda. Como? Eu preciso que vocês me mandem alguém com urgência para a Vila Ilha Redonda. Por quê? Porque estão acontecendo coisas muito estranhas por aqui. Inclusive eu já fui atacado. Tem um monstro à solta por aqui. Ele está pegando todo mundo aqui. Como que não tem ninguém? Eu preciso que vocês me mandem alguém com urgência para cá. Ah, tá. Quando que ele vai chegar? Breve? Tá bom, nós estamos esperando. Tá. Então, tudo certo? A polícia vai chegar aqui? Não vai ser necessário. Isso é inútil. Inútil. Não adianta. Só Deus mesmo, e o enviado de Deus é que tem o poder para exterminar esse mal. Tá, mas mesmo assim eu vou organizar o pessoal, porque a minha namorada foi atacada e não vou deixar assim. Olha aqui o que o monstro me fez, ó. E acabou de raptar a minha namorada. Então vamos pegar o monstro? Vamos! Pegar! Meus irmãos, já que a luz de Deus ilumina nosso caminho, nós precisamos também da luz que vai trilhar nossos olhos, iluminar as estradas emburacadas. Acendam as tochas! Muito bem, pessoal. Acenda as tochas. Monstro, então! In 1968, 11-year-old girl named Mary Bell killed 4-year-old Martin Brown. 2 months later with Brian Hall. Mary Bell, a child from hell. Where are you now? Are you doing well? É hoje. A festão antes da necrofilia. O dia está excelente e o gordo está perdendo tudo isso. Ai, não. Pô, delícia, saravá. Delícia. Muito bom. Saravá de primeira. Pô, saravá de primeira e antes de necrofilia, o grande evento da noite. E agora estamos prontos para necrofilia. De barriga cheia para necrofilia. Vou deixar aqui para ajudar alguma alma carente, mais algum bêbado. Vamos.
Has anybody here seen my old friend Abraham? Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seems the good die young. I just looked around and he was gone. Has anybody here seen my old friend John? Can you tell me where he is gone? He freed a lot of people, but it seems the good die young. I just looked around and he was gone. Has anybody here seen my old friend Martin Luther? Can you tell me where he's gone? You know, he freed a lot of people, but it seems a good die young. I just looked around and he was gone. Didn't you love the things he stood for? Didn't they try to find some good for you and me? And we'll be free.
Mulher, serás uma fêmea humana a ser fecundada. Possuir-te-ei e fecundar-te-ei e dar-te-ei um filho, um ser iluminado. Não, pois o meu namorado virá e o matará. Namorado, não te preocupes. Irei encontrá-lo e o matarei. E feito isto, trarei-te de presente a cabeça dele. E vendo-te tomada de pânico, eu te possuirei e me darás um filho. Não te preocupe, mestre da podridão. Virão outros. E tu, viu parto, lembras-te por acaso das sementes que colheste em mim? Mostrar-te-ei. Lembras-te? Olha para mim quando falo contigo. Isso aqui é parte de mim. Isto aqui, bem cultivado, resulta em seres iguais a mim. Teus semelhantes poderão até acabar com a minha existência, mas apenas tu sabes disso. Sabes da existência destas sementes. E ninguém, além de ti, poderá contar sobre elas. Mas tu já não tens mais tempo para isto. Conforma-te com a tua morte. Que o chumbo divino os purifique! Sim, mas não era isso que a gente estava procurando. Nós precisamos encontrar aquele monstro. Se bem que esses profanadores desse cemitério mereciam um final pior que esse ainda. Eles merecem arder nos fogos do inferno. Tivemos sucesso absoluto na nossa cruzada. Ai, e agora? Deus! Esses gritos? Que é isso? Será que foi o monstro?
Parece aqueles... Nossos companheiros. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver. Santo Pai! Mas o que aconteceu aqui? Deus. Meu pai. Está começando a ficar muito sério. Sério demais. Eu acho melhor deixar isso nas mãos de Deus. Ele escreve certo por linhas tortas. Vamos. Ei! Eu não vou precisar de covarde. There's no joy in my heart, only sorrow. And I'm sad as a man can be. I sit alone in the darkness of my lonely room. And this room is a prison to me. I look out my way in the door, and what do I see? I see a bird way up in a tree. I wanna be free, oh yes, free, oh yes, free. I wanna be free, like a bird in a tree. Wanna be free. What good for my eyes, they can't see you. And my arms, they can't hold you so tight. I have two lips that are yearning, but they're no good to me. 'Cause I know I can't kiss you tonight. I look out my window, and what do I see? I see a bird way up in a tree. I wanna be free, oh yes, free, oh yes, free. I wanna be free, like a bird in a tree. Wanna be free. I wanna be free, like the bird in a tree. Want to be Que espécie de demônio é você? Se você julga um demônio, o ser que irá distinguir a raça humana, que seja, eu sou um demônio. Aceita, estamos nos preparando há tempos com a nossa necrofilia para destruir essa raça infiel e ruim. O mundo. Só que vocês humanos são imbecis. Suponho que vossa seita tem um líder autoritário e que manda e desmanda. Eu sou o líder. Eu sou o líder. E te desafio, seu alienígena, seu monstro. Desafio você. Você não vai destruir a raça humana. A minha seita é que vai. Te desafio. Humano estúpido. Viste? Humano retardado. Autoritário. Este será o fim de todos os que se atravessarem no meu caminho. São todos os humanos frente à minha ira.
Você. Então você é o monstro que está assolando essa comunidade pacífica, onde impera o poder de Deus. Por mim. Quem precisa de um Deus? Os homens precisam ser livres. Liberte-se de seus temores. Não. Os homens precisam de um guia espiritual. Eles precisam de alguém que conduza eles pelo caminho do bem, das boas virtudes, das boas condutas. Eu sou essa pessoa. Eu fui enviado por Deus. Eu nasci para isso. Eu tenho isso no sangue. Somente eu posso fazer isso. Os guias, assim como estas armas, revelam apenas a fraqueza humana. Fraco! Eu não sou fraco. Eu não preciso de armas. Eu tenho o poder de Deus comigo. Eu sou abençoado por Ele todo dia. Eu nada temo. Com o poder de Deus, eu sou imortal. Você é tão insignificante, mas tão insignificante que não hei de perder mais uma palavra apenas contigo. Morra em tua própria insignificância. A liberdade. A liberdade! Jesus is dead! Now begin the talk! Jesus is dead! And now there you go! Eu sabia que você viria, meu amor. Um monstro miserável. Liberte-me! Liberte-me, por favor. Assim teremos uma chance para prender novamente aquele monstro e tentá-lo estudar de novo. Não foi você que criou esse monstro horrível? Quem que cria um monstro desse não merece mais do que a morte. Aconteceu algo interessante. Agora nós podemos nos casar. Pare com estas mortes inúteis. Afinal, matar é o meu papel. Renda-se a mim. Nunca, seu pepino ambulante. Você
Você acabou de aniquilar toda uma espécie que traria a felicidade e a paz a este mundo. Você pensa que é o bem. Não. Você é o mal. Você é a corrupção presa a um corpo esbelto e sadio. Você, com suas convenções sociais, seus sentimentos patrióticos, suas emoções falsas. Você, justamente você, e como tantos outros iguais, és o responsável pela decadência de toda a humanidade. Por outro lado, sinto-me feliz em morrer agora, para não compartilhar com a sua decadência e todo o extermínio da raça. Tenho pena de seus descendentes. Eu te amo. Eu realmente te amo. Aqui no vilarejo. Meu carro quebrou a uns 20 quilômetros daqui, tive alguns problemas mecânicos, tive que pegar o primeiro ônibus pra cá e acabei demorando. Não aconteceu nada. Mas foi alguém que te passou algum trote. Porra, será que eu errei de vilarejo? Tererá de vilarejo. Mas para não voltar de mão vazia. Que frutos são esses? Não são frutos, são sementes.
sementes estranhas devem dar frutos deliciosos. Vou levar algumas.